Antes do início da Série B do Campeonato Brasileiro, a direção gremista montou uma projeção para que o Grêmio subisse com uma certa quantidade de pontos que lhe daria uma tranquilidade para conquistar o acesso à Série A. Eu vou falar sobre os 2 primeiros blocos que a direção projetou e que já foram disputados pelo grupo do técnico Roger Machado. O que ficou faltando em termos matemáticos para o Grêmio e o que ainda pode acontecer em relação a isso. E também vamos repercutir o que foi dito pelo vice de futebol Denis Abraão, porque ele falou mais uma vez sobre Lucas Leiva, mas também sobre a qualificação do plantel gremista nesse meio de temporada e tem jogadores chegando e eu explico para você depois da vinheta. Bora lá, minha gente, vamos falar mais de Grêmio, vamos falar sobre a projeção de pontuação feita pela direção no início da temporada. A que pé anda essa situação, porque o Grêmio já disputou até aqui os 2 blocos, como vem chamando a direção gremista, e também vou falar sobre atualizações de mercado em relação ao Lucas Leiva, porque o vice de futebol, Denis Abraão, falou após o empate de ontem à noite em 0-0 lá na Arena Pernambuco contra o Sport, mas também falou sobre outras possibilidades de chegada e eu vou detalhar isso nesse vídeo. Antes disso, pessoal, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos lá falar mais de Grêmio, tá certo, pessoal? Para quem não se recorda, teve lá um café da manhã em que a direção gremista convidou os jornalistas de diversos veículos e apresentou vários projetos de marketing do clube para esse início de disputa de Série B do Brasileirão, foi antes até do começo da Série B, mas também projetou em pontos o que o Grêmio poderia fazer para subir com tranquilidade para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então a direção havia dividido em blocos a disputa do Grêmio na Série B. Blocos de 6 partidas. E a média que a direção projetava que poderia ser feita era uma média de 11 pontos em cada um desses blocos de 6 jogos. Ou seja, 11 pontos em 18 disputados, 18 pontos, 6 jogos, 18 pontos de possibilidade que o Grêmio teria para fazer caso fizesse 3 pontos e 100% de aproveitamento em cada bloco. Então, a média, 11 pontos por bloco, é o que o Grêmio estava projetando que teria que fazer para subir com tranquilidade. No primeiro bloco, o Grêmio enfrentou Ponte Preta, Chapecoense, Guarani, Operário, CRB e Cruzeiro. O Grêmio conquistou 10 pontos, ou seja, dos 11 conquistou 10, ficou faltando um pontinho da projeção da direção dessa média de 11 pontos, pelo menos 11 pontos por bloco. No primeiro bloco, 10 pontos conquistados dos 11 de projeção e 10 pontos conquistados dos 18 possíveis. No segundo bloco, o Grêmio enfrentou Ituano, Criciúma, Vila Nova, Vasco, Novo Horizontino e o Sport, jogo de ontem à noite na Arena Pernambuco, lá no Recife, que o Grêmio empatou em 0-0, um jogo muito fraco tecnicamente. Olha, sofrível a partida que o Grêmio fez. Nesse segundo bloco, o Grêmio, mais uma vez, deixou pontos para trás. O Grêmio conquistou 8 pontos dos 18 possíveis e dentro daquela média de 11 pontos por bloco, o Grêmio ficou devendo 3. Ou seja, no primeiro bloco fez 10 pontos dos 11 de média e dos 18 possíveis, ficou devendo um pontinho, e nesse segundo bloco ficou devendo 3. Num todo, são já 12 jogos em que o Grêmio ficou aí devendo, num todo, na média que a direção fez, 4 pontos. Então o Grêmio vai ter que vencer mais partidas. O Grêmio veio aí de uma sequência de empates, teve a vitória, é verdade, contra o Novo Horizontino, mas ontem já empatou de novo contra o Sport lá no Recife, tá certo, pessoal? E depois do jogo de ontem, o Denis falou sobre algumas questões de mercado de transferências, e aí ele trouxe alguns pontos interessantes que eu quero dizer para vocês. Primeiro, em relação ao Lucas Leiva, que é uma situação mais simples, já coloco aqui também na tela para vocês o que o Denis falou em relação ao Lucas Leiva. Vou falar a verdade, nós conversamos, a negociação é difícil, não vou iludir o torcedor. É uma negociação complexa, muitos pontos a serem definidos. Foi o que disse o vice de futebol Denis Abraão. A gente sabe, o Lucas agora está no Rio de Janeiro, vai ter lá o batizado do filho do Felipe Coutinho, amigo dele, parceiro da época de Liverpool. Depois ele volta para Porto Alegre e deve ter uma reunião olho no olho com a direção para parar as arestas, tudo que não ficou definido. Em questão salarial, o Grêmio vai aumentar a proposta pelo Lucas Leiva,
tem essa tendência de um desfecho positivo, teve uma proposta também do Botafogo, o empresário dele também dificultou em algumas questões da parte salarial, de comissão, mas terá essa reunião olho no olho. Ainda sobre a possibilidade de chegadas, tem um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, e eu coloco já na tela aqui o que disse o Denis sobre outras chegadas e qualificação do elenco. Estamos trabalhando com o intuito de buscar uma qualificação na janela. Estamos perto de concretizar algumas situações. Bom, pessoal, as primeiras situações, ele diz respeito ao Guilherme, jogador que saiu lá do Al-Dafra do mundo árabe, ele que foi criado, é cria do Grêmio, da base do Grêmio, e está voltando. Já está no Brasil, já terminou o contrato lá na Arábia e vai assinar com o Grêmio. Esse deve ser o primeiro reforço anunciado na janela. Tá certo, pessoal? Na sequência eu volto para falar mais de Inter, mais tarde vamos ter mais vídeos de Grêmio, também do Colorado, atualizando o que foi o dia gremista, o que foi o dia colorado, então não esquece. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Esse vídeo é sempre uma parceria com a KTO, KTO.com, tem o meu código lá, Lucas Dias, te dá 20% de bônus no primeiro depósito. KTO é a melhor banca de apostas, não perde tempo. E também o vídeo, sempre uma parceria com a Camisaria do Torcedor, @Camisaria do Torcedor. A entrega é rápida, tem os melhores preços, não tem por que não ir na Camisaria do Torcedor. Aproveita lá, tá certo, pessoal? Um abraço e até a próxima.